Oi gente, eu sou Cami Bonzani e este é o canal Mestre Tarô, 7 de espadas. Então, mais uma possibilidade de significado, né, do 7 de espadas é o raciocínio ilógico. Então, quando você tem, por exemplo, espadas alinhadas, né, é como se você tivesse um raciocínio alinhado, né, é como se você tivesse conseguido organizar as ideias. Então, mesmo no 10 de espadas, né, é como se a pessoa tivesse chegado a essa conclusão de dar fim em algo, de romper com algo, de mudar de comportamento, porque ela compreendeu, né, que aquelas ideias, aquelas crenças eram disfuncionais. Então, é como se ela tivesse conseguido ter um raciocínio, vamos dizer, correto sobre a situação, de modo a compreender, né? Nossa, essa crença aqui, né, me levou a fazer isso, gerou para mim, né, toda essa destruição, esse estrago, esse sofrimento. E ela conseguiu compreender, né, vamos dizer que a linha de atuação da crença, né? É como se eu conseguisse compreender da onde veio a crença, né, e o que aquela crença gera, que tipo de comportamento aquela crença desenvolveu em mim, fez com que eu desenvolvesse, o que ela fez com que eu fizesse, né, as ações que eu tive a partir daquela crença, e o que aquelas ações geraram e o que elas geram efetivamente, né, como produto, como resultado. Então, é como se eu estivesse conseguindo organizar, né, organizar as ideias. E no 5 de espadas, por exemplo, você tem as espadas, né, também tá como se estivesse desalinhadas, né, e no 7 de espadas também, né, elas estão como se estivesse meio bagunçada ali, meio pegou de qualquer jeito, né, até eu li em algum site, né, que a pessoa do 7 de espadas pega as espadas pela lâmina, né, que certamente ela vai se machucar, né, que não é nem a forma apropriada, né, de pegar a espada, né, e no caso aqui de carregar muitas espadas, né, ela pegou as espadas pela lâmina e tal. Então, isso aqui é como se fosse assim, né, dando um exemplo. Vamos supor que uma pessoa, ela assiste uma palestra, só que aí ela distrai, né, no meio da palestra, ela começa a pensar, ou ela sai no meio da palestra para, sei lá, atender o celular, alguma coisa assim. Aí ela perde informações, né, que a pessoa passou na palestra. E aí ela pega e raciocina baseado nas informações que ela pegou, só que ela perdeu partes da palestra. Então ela perdeu informações. Então, que nem aqui, vamos supor que ele está saindo com as espadas e ele pegou as espadas de qualquer jeito. E aí 2 ficaram para trás, 2 caíram ali no caminho, ou ele não conseguiu carregar, vamos supor. Então é como se ele não tivesse conseguido pegar todas as informações sobre, né, uma determinada coisa, um determinado assunto, tal. Então, vamos nesse caso, por exemplo, da palestra. A pessoa, por algum motivo, ela não pegou toda a palestra, então faltou informações. Uma outra situação é a pessoa ter ouvido a palestra, vamos supor, ela ouviu a palestra toda, só que ela entendeu errado o que a pessoa que estava dando a palestra, né, o palestrante, falou. Ela entendeu errado, então a pessoa falou lá, enfim, X, ela entendeu Z. Ela interpretou de forma errada, né, que é uma coisa que acontece muito na religião, né, até muitas pessoas pegam, né, vamos supor, uma palavra e da Bíblia, ou enfim, de outro livro religioso, né? E aí uma determinada pessoa diz lá, eu entendi a interpretação e foi isso aqui que Jesus quis dizer, por exemplo. E aí todo um monte de gente vai, tá, então é isso, e segue na interpretação daquela pessoa, e aquela pessoa pode ter entendido muito errado. Então, o que pode, né, uma situação que pode estar acontecendo aqui no 7 de espadas ou tanto porque a pessoa perdeu informação ou porque ela entendeu errado, ou ainda porque, vamos dizer que ela não conseguiu acessar aquela informação. A informação até estava ali, mas ela não prestou atenção, desprezou, que nem quando acontece às vezes da pessoa ler um livro, né? Às vezes ela tá, ao mesmo tempo que ela tá lendo o livro, ela tá pensando numa outra coisa, ela passa uma parte lá que ela nem não viu o que passou, né? Às vezes acontece assistindo também, né? Um vídeo, assistindo uma série, alguma coisa, um filme, né? Você perde às vezes um pedaço, você tá ali, mas você perde, né?
Que é mais ou menos o que eu falei, né? Da pessoa distrair e tal, né? Mas enfim, vamos supor que ela, então, ela distraiu, ela perdeu a informação, ela até leu, mas não prestou atenção, né? Ou distorceu o que a outra pessoa falou. Aí, na hora dela elaborar um raciocínio em cima daquele estudo, ou daquela ideia, ou daquela filosofia, ou, né, daquele assunto, tudo mais, ela montou, ela edificou, né? Ela estruturou, vamos dizer assim, um raciocínio de forma errada, que é o que acontece também na carta da torre, por exemplo. Eu edifiquei uma torre em cima de como que referenciais enganosos. Essa seria uma situação do 7 de espadas quando a pessoa está pegando a informação e, no caso, ela não pegou a informação direito, ela não pegou a informação alinhada, ela não conseguiu acompanhar toda a linha de raciocínio daquela informação. E ela, então, acabou, né, pegando aquilo como se fosse a informação correta, se apoiou naquilo, foi usar aquilo e acabou, né, como que tomando por base de ação, né, ou de decisão, alguma coisa errada, uma interpretação, né, equivocada de alguma coisa, ou um raciocínio errado, simplesmente um raciocínio desalinhado ou desarmônico, né, e é como se fosse essa ideia, né, que as espadas, ela pegou as espadas pela lâmina e as espadas vão machucar ela. Então, da forma como ela pegou essas informações vão atuar contra ela mesma. Por quê? Porque existe erro neste raciocínio, nesta forma como ela organizou as espadas, nessa forma como ela organizou as ideias. Ela não conseguiu organizar de forma alinhada e lógica. E é como se ela não tivesse percebido onde é que está o erro. Por que que isso não é lógico? Ela não está assimilando essa informação ou não está fazendo, né, a conexão, as associações das informações de forma correta, de forma lógica. Ainda pode ser a possibilidade, o 7 de espadas, né, em alguns casos, que a pessoa não perceba que alguém está falando algo ilógico, né? Então pode ser uma outra pessoa, né? Vamos supor o palestrante, que eu estava dando um exemplo, né? Ou a pessoa que está dando a palestra fala uma coisa que não é lógica, fala uma coisa que não faz sentido, ou que não tem coerência, né? Ou mesma coisa, por exemplo, numa pregação, numa igreja, ou numa missa, uma pessoa religiosa ensinando. A pessoa fala lá uma interpretação, né? Vamos supor, de uma palavra, mas que ela não é lógica, ou que ela não é coerente, ou que ela, vamos dizer que ela entra em contradição com a própria fonte da onde a pessoa tirou a informação, né? Então, uma coisa que acontece muito, por exemplo, a pessoa pega uma palavra da Bíblia, mas que entra em contradição com a própria Bíblia, né? E só que a pessoa que está ouvindo, muitas vezes não vê, não percebe que existe uma contradição, ou existe uma associação ilógica, existe alguma coisa de errado naquilo, e a pessoa não percebe. Então, o 7 de espadas também pode representar a pessoa que está passando a informação, né? E que ela passou a informação, que na verdade, se for organizar aquelas ideias, se for fazer um estudo, né, ou desmembrar aquilo, né, organizar, colocar todas as cartas na mesa, assim, as peças, né, como se fosse um quebra-cabeça, a pessoa vai ver que não encaixa, vai ver que tem coisa errada. Mas é como se muitas pessoas estivessem também recebendo essa informação, que nem a pessoa aqui do 7 de espadas. A pessoa que passou errado, e a pessoa que pegou, levou a informação errada também. E levou, e aí de novo, né, essa comparação das lâminas, né? Quem tá levando a espada dessa forma vai se machucar. Porque certamente quando a coisa ela é ilógica, ela é incoerente, então quer dizer que ela vai atuar como uma ilusão na mente da pessoa, porque aquilo não é real, porque aquilo não faz sentido. E a pessoa vai se basear, então, né, em crenças disfuncionais ou ideias ilógicas, ideias incoerentes para tomar as suas decisões na vida, para fazer escolhas, né? Muitas vezes para projetar toda a vida dela, e vai projetar em cima disso, né? Vamos dizer, desses 7 de espadas, né? E vai gerar bastante dano para a pessoa. Por quê? Porque aquilo não é real, não é correto e não é lógico, né? Então, o 7 de espadas ele pode representar também, né, o raciocínio ilógico e a transmissão
transmissão incorreta de informações, né, onde aquilo que foi transmitido, né, que vai ser recebido, né, porque a informação é sempre assim, né, foi repassada de alguma forma, né, e vai ser recebida de alguma forma, né, e aqui é como se essa informação, então, que vai ser repassada, vai ser transmitida, vai ser recebida, ela partisse de um raciocínio ilógico, ou, que nem eu falei, né, a pessoa entendeu errado, né, a pessoa que comunicou, até às vezes comunicou certinho, mas que entendeu errado, interpretou errado, e quer dizer que aquilo não está alinhado, aquilo não está bem organizado, que nem eu falei, é como se ele tivesse pego as espadas de qualquer jeito, né, com certo relaxo ou mau jeito mesmo, ou não tinha compreensão, como se fosse uma pessoa que não, no nível, né, ou no estado que ela se encontra no momento, no estado mental, psicológico, emocional, ela não tivesse condições de compreender aquilo. Então ela pegou da forma errada, entendeu da forma errada, recebeu da forma errada, né, que foi essa forma toda desalinhada, bagunçada, e ela não teve essa percepção, né, ou não parou para fazer isso por falta de consciência, né, de pegar e olhar para aquilo e falar, não, calma, vamos ver se isso é lógico, vamos ver se isso se harmoniza com o todo, né, se harmoniza com o contexto, às vezes o contexto da própria fonte, que nem eu falei, né, então são situações, né, que o 7 de espadas também pode representar, né, e basicamente aí a informação ilógica, né, ou raciocínio ilógico. Espero que tenha ajudado, obrigada.